Olá, esse é o trabalho sobre criptomoedas da disciplina de CTS. E a gente vai começar aqui falando um pouco sobre o contexto e explicando um pouquinho mais sobre o que é uma criptomoeda. A criptomoeda ela é uma forma de transação financeira usando criptografia e blockchain. E ela independe de uma entidade reguladora para ela funcionar. E o que é criptografia? A ideia básica de criptografia é que a gente tem um conjunto de dados e uma chave. E ao usar essa chave para embaralhar esse conjunto de dados, a gente tem uma mensagem criptografada. Somente o destinário, que também possui essa chave, consegue resolver esse enigma, essa mensagem criptografada, usando a chave e assim consegue acessar as informações que estão dentro da minha mensagem. Vou falar um pouco sobre o blockchain. O blockchain também é conhecido como o protocolo da confiança. Ele é semelhante a um livro-razão que ele é aberto à consulta pública. Um livro-razão seria algo fechado, tipo, somente os donos daquilo ali têm acesso a isso. E o blockchain ele é algo que todo mundo pode ver, é público. Ele funciona de modo linear, cronológico, e ele é um bloco imutável. Então, ele funciona com uma base numa rede de peer-to-peer, que basicamente um computador se conecta com outro e eles recebem uma cópia da rede do blockchain, que é um monte, digamos assim, de cubinhos, que eles são colocados dados de transações, de diversas coisas dentro desses cubinhos, e uma vez que esse cubinho ele é fechado com aqueles dados, ele não pode mais ser alterado, ele é imutável. Então ele passa a informação para um próximo bloco. E esse próximo bloco fica responsável pelas novas informações que estão vindo. Então, por causa disso, ele sempre está em constante crescimento. E essa criação de novos blocos é também conhecida como mineração, onde você pode usar o seu computador para processar esses dados e criar esses novos bloquinhos. Criação da primeira moeda Bitcoin. Surgimento. Em 2008 foi publicado um estudo sobre o Bitcoin por Satoshi Nakamoto e um grupo de discussão sobre criptomoedas na internet. Nakamoto implementou o software por trás do Bitcoin como código aberto e o lançou em janeiro de 2009. No mesmo mês, Nakamoto minerou o primeiro bloco da blockchain. Uso inicial do Bitcoin. De 2011 a 2012, a criptomoeda foi usada principalmente em mercados negros como Silk Road. Este foi um mercado negro operante através da Darknet, que utilizava a rede Tor para assegurar o anonimato de compradores e vendedores no comércio de produtos ilícitos, principalmente drogas. Esse mercado em particular chegou a movimentar quase 10 milhões de bitcoins, ou o equivalente a 214 milhões de dólares na época, tendo seu valor variando de 30 centavos de dólares até 31 dólares e 50 centavos por bitcoin. A oscilação de valor. Nos últimos tempos, a moeda tem valorizado muito, chegando a valer cerca de 363 mil reais no último ano, o que atraiu muitos investidores e gerou muitas polêmicas. Inclusive, o famoso empresário Elon Musk foi acusado de usar sua influência para manipular o mercado por meio de tweets polêmicos que jogavam os criptoativos ora para cima e ora para baixo. Olá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências do uso das criptomoedas na nossa sociedade. A gente vai começar pelo impacto ambiental. O processo de geração de bitcoins, também conhecido como mineração, é responsável por 43% do consumo elétrico do sistema bancário mundial. Ou seja, 43% de toda a energia elétrica colocada para o funcionamento do sistema bancário é consumida pelo sistema do Bitcoin, de mineração, de criar novas Bitcoins. Né? E esses 43% eles equivalem a 143 terawatts por ano. Até a ponto de comparação, a mineração de ouro, né, mundial consome 240 terawatts por ano. Então aqui a gente já tem uma discussão que coloca de um lado os ativistas do movimento das criptomoedas e do outro os ativistas da causa ambiental. Por um lado, os ativistas da causa das criptomoedas dizem que é apenas 43% do consumo do sistema bancário, ou seja, ele poderia substituir o sistema bancário e também, né, utilizar menos energia e ser mais eficiente na criação de novos métodos de troca e novas moedas. Porém, por outro lado,
ainda é uma tecnologia nascente no mundo financeiro. E mesmo sendo nascente, poucos anos atrás, então ela foi criada 5 anos atrás, ela já ocupa quase metade do consumo da área bancária. E isso é preocupante, porque o Bitcoin ainda é pouco usado. Ele é mais usado, né, em nichos da internet, porém a grande população não usa o Bitcoin, não usa as criptomoedas. Se o uso ainda é muito pequeno e já é 43% do consumo elétrico, quantos por cento serão se nós já estivermos com toda a população usando, né, o sistema de Bitcoin? Outro impacto que a gente tem é o impacto social e financeiro. Como o Bitcoin ele não depende de nenhuma entidade reguladora, o investimento no Bitcoin é muito volátil. E isso implica que a especulação valoriza e desvaloriza a moeda. E é o principal fator para ocorrer essa desvalorização ou valorização. A especulação é justamente demonstrar interesse de comprar ou vender moeda. Então, que nem a gente coloca ali na foto de cima, o Elon Musk coloca Bitcoin na biografia do Twitter e faz criptomoedas subir mais de 17%. Então, pelo fato do Elon Musk colocar, né, esse Bitcoin, colocar essas informações que ele é a favor do Bitcoin no Twitter, já cria uma especulação em cima da moeda, o que faz com que ela suba. E isso é preocupante, porque as pessoas que têm mais poder aquisitivo e as pessoas que têm mais poder sobre o Bitcoin, né, as pessoas que mais possuem Bitcoin no mundo, elas basicamente controlam o preço do Bitcoin. Se elas falarem que elas vão vender Bitcoin, o preço pode subir ou despencar rapidamente. Então, esses são alguns dos impactos que o Bitcoin causa na sociedade, né, e das criptomoedas no geral. Da mesma maneira que temos impactos negativos, sociais e financeiros, nós também temos impactos positivos. Por conta da descentralização, é possível realizar transações em qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo usando Bitcoin. E as Bitcoins estão cada vez mais normalizadas na sociedade, tanto que El Salvador é o primeiro país a oficialmente utilizar Bitcoin como moeda nacional. Aqui temos as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.